Vamos continuar, igreja. Agora, deixa eu falar sobre o passado. O jejum hoje ele é desprezado, não se faz mais, é difícil encontrar um crente que jejua hoje em dia. Eu espero que essa mensagem venha a nos motivar a voltar à prática desta disciplina espiritual. Mas hoje, essa disciplina é desprezada. Agora, meu segundo ponto é, o jejum era no passado uma disciplina espiritual valorizada. O jejum no passado, no Velho Testamento, no Novo Testamento, uma disciplina espiritual valorizada. Eu vou mostrar isso para você. Essa semana eu dei uma olhada, uma estudada no assunto, olhando no Velho Testamento e no Novo Testamento, e eu encontrei homens e mulheres de Deus jejuando, jejuando e jejuando. Jejuando por quê? No Velho Testamento você encontra Davi jejuando pela cura do seu filho, jejuando pela cura de alguém doente. Hoje em dia eu e você temos muitos motivos pelos quais jejuar. Quantos amigos queridos nossos estão doentes, estão na UTI, estão internados, estão acometidos do coronavírus, ou de câncer, ou disso ou daquilo. Davi orava pela cura do seu filho, e jejuava, não só orava. No Velho Testamento nós vemos que antes de um encontro, de uma conversa muito importante, Esther jejuou e desafiou o povo de Deus a jejuar com ela. Esther e o povo de Deus jejuaram por 3 dias e 3 noites, antes dela comparecer à presença do seu marido, um déspota, um homem desequilibrado, perigoso, poderoso, cheio de autoridade e autoritarismo, o tal do rei Assuero. Para um encontro perigoso como aquele, Esther jejuou, pediu que as pessoas jejuassem e orassem, por 3 dias e 3 noites. No Velho Testamento nós vemos o rei Josafá orando e jejuando diante de perigos eminentes, diante de perigos eminentes. Josafá, rei de Israel, ele fica sabendo que uma coalizão militar está avançando contra Israel. E ele decide buscar o Senhor, e ele como rei proclama um jejum nacional, que todo o povo jejue e ore, clamando pela misericórdia do Senhor. E num determinado dia, ele e o povo se reúnem num lugar muito espaçoso e amplo, e ele levanta uma oração a Deus, como sacerdote daquela nação, como um pai deveria fazer com sua família, com a sua esposa, muitas vezes, diante de necessidade, diante de perigos eminentes. E eu gosto do final da oração, já preguei aqui o ano passado sobre esta oração de Josafá, quando no final desta oração, Josafá fala assim: Senhor, Senhor nosso Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Senhor nosso Deus, mais uma coisa, nós não sabemos o que fazer. Mas, Senhor nosso Deus, os nossos olhos se voltam para Ti. Os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé está colocada no Senhor. Com jejum e oração, essa era o pedido, o clamor de Josafá e do povo de Israel. E a Bíblia fala que o Senhor os ouviu, o Senhor os atendeu, o Senhor os socorreu. E o Espírito do Senhor, através de um homem chamado Jaaziel, mandou um recado para o povo, para o rei Josafá, dizendo assim: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Podem ir para o campo de batalha, vocês não vão nem precisar lutar, mas compareçam, vá, levante-se, escove o dente, põe o uniforme, pegue as armas e vai, deixa que eu luto por vocês. E foi assim que aconteceu. No Velho Testamento nós encontramos pessoas orando e jejuando pelos pecados do passado, do povo, da família, da nação de Israel. Moisés ele jejuou por 40 dias, por causa do pecado do povo de Israel. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, e por 3 horas, eles jejuando, vestido de forma que mostrasse
o seu quebrantamento, o seu arrependimento. Por 3 horas eles ficaram lendo o livro da lei de Deus, e por 3 horas eles adoraram a Deus e fizeram confissão dos seus pecados a Deus. Veja que o jejum está relacionado a quebrantamento, à leitura da palavra de Deus e à oração de confissão de pecados a Deus e adoração. Os habitantes de Nínive fizeram a mesma coisa. Eles creram na pregação de Jonas sobre o juízo de Deus sobre os seus pecados, sobre a sua vida secularizada, violenta, materialista, imoral. E todos eles, o Espírito Santo mandou um avivamento espiritual através da pregação de um profeta desobediente, ou pelo menos um ex-desobediente, né? Ele vai lá, ele prega, ele só fala da ira de Deus, e o Espírito Santo abençoa, e o povo se converte, desde o menor até o maior, e todos abandonam os seus pecados, a sua violência, e eles começam a jejuar, e a orar, e a clamar pelo perdão, pela misericórdia de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor Deus do céu ouviu o clamor do povo e os perdoou, derramou sua graça, e Deus deixou de cumprir o seu juízo sobre aquele povo. O rei Acabe ele tinha cometido vários pecados terríveis. O rei Acabe casou com aquela mulher que ele não deveria ter casado, mulher atrapalhada, mulher dominadora, mulher maligna, pagã, e essa mulher o levava a fazer coisas horríveis, e ele fez, como um marido bobão, sem liderança espiritual, fracote. Lá vai ele, a mulher, aonde ela ia, ele ia atrás, e ele cometeu vários pecados horríveis. Mas um dia o Senhor manda Elias para confrontá-lo com os seus pecados, e Elias faz a lista de coisas praticadas por Acabe, que estavam acabando com o seu relacionamento com Deus, e estava entristecendo o Senhor. E Acabe, depois de ter feito tanta besteira, agora, diante de uma exortação dura, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, e jejuou. E ele passou a dormir sobre panos de sacos, e ele agia agora com mansidão. Ele agora, o rei que era soberbo, que era desobediente, que agia como um pagão, agora ele está quebrantado, está jejuando, ele está se vestindo de forma humilde, e ele está agindo com mansidão. Na Bíblia, na linguagem de hoje, se eu fosse o tradutor, eu colocaria aí: Acabe baixou a bola, e passou a jejuar e orar. O que você acha que aconteceu com Acabe? A Bíblia fala que Deus, na sua graça incompreensível, escandalosa, por muito menos eu já teria acabado com Acabe, mas Deus teve misericórdia do Acabe, porque ele se quebrantou, porque ele jejuou, porque ele baixou a bola. Talvez tenha alguém que está me ouvindo aqui, algum irmão da nossa igreja, alguma irmã, um jovem, que tem pisado na bola com Deus, deliberadamente. Tem uma área na sua vida que você sabe que o diabo está reinando. Arrependa-se, vista-se de panos de saco, arrependa-se, jejue e clame pela misericórdia de Deus, antes que esse pecado traga sobre sua vida consequências irreversíveis, consequências terríveis. Se você é salvo, você não vai deixar de ir para o céu, mas você vai sofrer muito aqui na terra. Arrependa-se, olhe esse exemplo. Talvez essa seria a primeira experiência sua com jejum, uma experiência maravilhosa de quebrantamento, na presença de Deus, acertando a sua vida. Antes de começar seu ministério, no Novo Testamento a gente vê que Jesus jejuou. Jesus jejuou e orou por 40 dias, 40 noites. Mas é interessante que Jesus, enquanto com seus discípulos, ele não jejuava, como eu já mencionei. Olha o texto aí, para você ver, Mateus 9,14, fala assim: então os discípulos de João Batista vieram perguntar-lhe:
por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Por quê? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, porém, quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Primeira coisa, Jesus conecta jejum a luto, motivo de tristeza, necessidade espiritual, afastamento. Jesus jejuou, e ele falou que seus discípulos haveriam de jejuar. E a gente vê no Novo Testamento, diante de um encontro impactante com Cristo, Saulo de Tarso, ele jejua. Atos 9:9. Saulo ficou tão impactado com aquele encontro que ele teve com Jesus Cristo, que ele ficou sem comer 3 dias, sem comer e sem beber. Depois a gente vê no Novo Testamento, antes de enviar missionários à igreja de Antioquia, antes de enviar Paulo e Barnabé para uma grande viagem missionária, aonde o objetivo era plantar igrejas, espalhar o evangelho, obedecer a ordem de Cristo de Mateus, e de por todo mundo e pregar o evangelho. A igreja vê que há necessidade de poder do alto, poder sobrenatural sobre a vida de Paulo e Barnabé. Então eles jejuam e eles oram por esses missionários. E daí esses missionários vão e Deus abençoa o jejum e oração, o clamor da igreja a favor deles, e igrejas são plantadas, pessoas se convertem em vários lugares, e aonde quer que eles passam, e depois repassam, eles ordenam presbíteros, líderes para aquela igreja, para aquelas igrejas, e eles oram e jejuam e oram por aqueles presbíteros escolhidos, para liderar aquelas igrejas. E daí nós vemos no Novo Testamento também o caso de o jejum como forma de adoração. Jejum não por necessidade, não porque está passando por um perrengue, pela morte de um querido ou uma iminente morte, não. Jejum por questão de adoração. Coisa maravilhosa, lá em Lucas 2 fala da profetisa Ana, uma viúva que decidiu não ser tagarela, não ficar só pensando no umbigo dela e na solidão dela, nas dificuldades dela. Essa viúva decidiu consagrar-se ao Senhor, e dentro do possível ela permanecia no templo, ajudando no que fosse necessário. Ela falou: minha vida vai ser servir ao Senhor e o seu povo. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus, nossa igreja nós temos algumas viúvas assim. Louvado seja Deus pela vida delas. E a Bíblia fala que Ana, esta viúva, ela adorava a Deus como? Através de jejuns e oração. Através de jejuns e oração. Então Ana, o que motivava Ana ao jejum não era o desemprego, não era um inimigo que estava se aproximando para destruir a cidade, não era uma praga, era seu amor por Deus. Ela desejava tanto Deus, que ela desejava mais a presença de Deus, muitas vezes, do que a própria comida, que era uma necessidade, é uma necessidade de todos nós. Então veja que, através da Bíblia, irmão, esse é o resumo desse ponto aqui. Através da Bíblia, você nunca vê alguém jejuando por vaidade, alguém jejuando para emagrecer, alguém jejuando para ficar mais bonito, para melhorar sua autoestima. Eu pesquisei um pouco sobre livros que estão na Saraiva, estão nas livrarias, está aí no Amazon, para você comprar sobre dieta, sobre jejum. E esses livros falam que quem jejua dorme melhor. Quem faz jejuns programados e acertados, essa pessoa dorme melhor, ela tem o seu paladar e olfato aguçado, restaurado. Essa pessoa descansa o seu sistema digestivo. Essa pessoa tem experiência de pressão, a pressão sanguínea baixar e o nível de colesterol normalizar. Os livros falam que você deve jejuar para obter vantagens intelectuais, obter mais rapidez e lucidez cognitiva. Mas irmãos, nada disso tem a ver com o jejum bíblico. Por favor, não diga para ninguém ou para você mesmo que você está jejuando, quando na verdade você está tentando perder o peso, fazendo dieta.